Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa quarta e quinta-feira, tá bom? Dia 1º e dia 2 de julho. Começando aí com a atividade de português, onde eu trouxe para vocês um conteúdo sobre adjetivos pátrios. E depois tinha uma atividade para estar fazendo no ler e escrever. Então vamos lá. Adjetivos pátrios. Adjetivos são aquelas palavras que utilizamos para caracterizar um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, aspecto, estado ou característica. São palavras variáveis, o que significa que podem sofrer flexão, ou seja, elas se alteram, tá? Quanto ao gênero, feminino ou masculino, número, singular e plural, e grau, normal, comparativo ou superlativo, tá? Posto isso, vamos aos tais objetivos pátrios, palavras que empregamos bastante em nosso dia a dia. Os adjetivos pátrios estão entre os vários tipos de adjetivos da língua portuguesa. Eles são empregados para caracterizar pessoas ou coisas, de acordo com as suas origens, levando em consideração países, continentes, cidades, regiões, entre outros. Então, pessoal, os adjetivos pátrios, eles vão caracterizar o lugar de origem de uma determinada pessoa ou coisa, tá? Porque o adjetivo pátrio pode ser usado para produtos. Por exemplo, comprei um produto da China, o produto é chinês, tá? Então, os adjetivos pátrios podem tanto demonstrar o lugar de origem de uma pessoa, quanto de um animal, quanto de um objeto, tá bom? São características em relação à pátria ou em relação ao lugar de origem, ok? Aí eu coloquei uns exemplos, né? Quem mora no Brasil é brasileiro. Quem mora no Japão é japonês. Quem mora em São Carlos é sancarlense. Existe aí uma variação sobre São Carlense ou sancarlense, tá? Mas acredita-se que a escrita mais correta é sancarlense, tá bom? Tudo junto. Quem mora em Pequim é pequinês, tá? Então, a gente tem aí as atividades do ler e escrever, páginas 175 e 176. Essa atividade, ela podia ser feita em dupla, tá? Então, vocês podiam estar fazendo aí através de videochamada, tá bom? Então, vamos lá. Página 175. Etapa 3, mais regularidades. Atividade 3A, estudando mais regularidades ortográficas. Na etapa 3, você estudará a ortografia de palavras selecionadas que apresentam outras regularidades. Em duplas, realizarão duas tarefas. Descubram o que têm em comum as palavras terminadas com S, além do fato de serem escritas da mesma forma. Relacionem a descoberta com a escrita dessas palavras e registrem uma conclusão que justifique a sua grafia. Então, vamos lá. A gente tem aí um quadro de palavras, todas terminadas em ES. Francês, japonês, português, finlandês, neozelandês, chinês, inglês, holandês, havanês, pequinês. Qual é a semelhança entre essas palavras, além da forma de escrever, tá? Então, a semelhança é a seguinte, ó. Todas essas palavras são adjetivos pátrios, tá? Tem acento pátrios. Ou seja, são palavras que indicam características, nesse caso, o lugar de origem de determinada pessoa ou coisa, tá? Ou a gente pode colocar determinado ser, porque tem cachorro pequinês também, né? Determinado ser ou coisa, tá? Então, essas palavras, elas são terminadas em es, né? Terminadas com S, porque elas são adjetivos pátrios, tá? Elas não são substantivos, não são nomes, são características, tá? Pão francês, né? Lugar de origem, França. Japonês, inglês, holandês, havanês, todos são referentes a um lugar, tá? Então, são adjetivos pátrios, palavras que indicam características, nesse caso, o lugar de origem de determinado ser ou coisa, tá?
Então, essa era a conclusão que vocês deveriam chegar a partir do conteúdo que eu passei para vocês, tá? E a escrita dessas palavras, tá bom? Então, essa foi a atividade de português. Aí, eu tinha trazido também uma atividade do interdisciplinar, tá? Ali no livro didático, falando um pouco mais sobre as migrações, na página 72. Então, vamos lá. Livro interdisciplinar, página 72. Desafio. Você já estudou que desde o início da colonização do Brasil, as pessoas se deslocam de uma região para outra, atraídas pelo desenvolvimento de novas atividades econômicas. Inicialmente, essas atividades foram mais intensas no litoral, a primeira área do atual território brasileiro ocupada pelos portugueses. A partir da década de 1960, agricultores vindos principalmente do sul e do nordeste ocuparam o centro-oeste e o norte do país, aumentando o povoamento dessas regiões e transformando as paisagens naturais. Observe as fotografias. Então, aí na primeira fotografia, a gente tem uma área desmatada para extração ilegal de madeira e ocupação pela agropecuária em Apuí, no Amazonas, em 2017. Na segunda imagem, a gente tem uma plantação de milho do Alto Paraíso de Goiás, no estado de Goiás, em 2016. E na figura 3, nós temos uma área degradada por garimpeiros em Ourilândia do Norte, no estado do Pará, também de 2016. Então, a pergunta 1 era a seguinte. As fotografias e legendas mostram algumas atividades relacionadas ao povoamento recente do interior do Brasil. Que atividades são essas, tá? Então, aqui a gente tem agricultura, né? Extração da madeira, tá? A plantação de milho, tá? Então, a gente tem extração de madeira, agricultura e mineração, tá? Que é o que está aqui na resposta. A agricultura seria a plantação de milho, a extração de madeira, tá? E a mineração. São essas 3 atividades. A situação ilustrada na fotografia 1 acontece em todas as regiões brasileiras, principalmente nas regiões centro-oeste e norte. Quais são as principais consequências ambientais dessa prática nessas áreas? Então, pessoal, na primeira fotografia diz que essa extração ela é ilegal, ou seja, ela foi feita sem autorização, então, obviamente, ela não obedeceu aí a nenhuma regra de manter a vegetação local ou de proteger as espécies ali no caso, tá? Então, essa extração de madeira ela está relacionada ao desmatamento. E a gente sabe que o desmatamento ele traz sérios problemas ambientais, tá? Então, é o que está aqui na resposta, ó. Os principais problemas ambientais relacionados ao desmatamento, sobretudo nas regiões norte e centro-oeste, são a redução das áreas originais da floresta amazônica e do cerrado, com diminuição significativa da biodiversidade. Então, isso significa que, além da gente ter a perda aí da vegetação, a gente acaba prejudicando todos os seres vivos que dependem daquela vegetação, que vivem naquele ecossistema, tá? Então, você acaba prejudicando toda a biodiversidade quando você realiza o desmatamento. Então, é um problema grave que a gente tem aqui no nosso país, uma perda significativa de áreas que muitas vezes possuem animais e vegetação que já estão em perigo de extinção, tá? Então, é um problema sério que vem se agravando de acordo com os anos, tá? Principalmente nos últimos tempos, a gente teve aí um sério problema de negligência do governo em relação à proteção dessas áreas, tá bom? O desmatamento da floresta amazônica, do cerrado, tá? Ele vem acontecendo de uma forma muito intensa e é um problema que tem sido ignorado atualmente, tá? Tudo visando o lucro. Então, aí, na pergunta 2, esses são os principais problemas desse desmatamento, tá? Do interdisciplinar, era só a página 72, tá? Podia ser feito em dupla também, através da videochamada. Vamos, então, para as atividades de quinta-feira. Quinta-feira aqui, a gente tinha uma atividade de matemática para fazer no livro didático também, páginas 53 até 55. Então, aqui, no livro de matemática de vocês,
a gente tem algumas atividades, ó. Localização no plano usando pares ordenados. Página 53 até 55. Vamos localizar os desenhos de figuras geométricas em um plano utilizando pares ordenados de números, como 3 e 1 e 1 e 6, e outros. Inicialmente, entenda o código de deslocamento representado pelo par ordenado. Ponto de partida, sempre 0, tá? Então, a gente parte do 0. O primeiro número do par ordenado indica quanto deslocar para a direita. O segundo número do par ordenado indica quanto deslocar para cima. Então, aqui é o ponto inicial, a gente vai deslocar para a direita ou para cima, tá? Com o par ordenado 3,1, localizo o desenho do paralelepípedo. Parto do 0, ando 3 quadradinhos para a direita e depois 1 para cima. Então, para a gente achar o paralelepípedo, eu estou aqui no ponto 0, tá? Vou aproximar mais, ó. Estou aqui no ponto 0. Eu tenho que andar 3 para a direita, 1, 2, 3 e 1 para cima. Aí eu achei o paralelepípedo. Aí o menininho está falando aqui, ó. Para chegar ao desenho da circunferência, uso o par ordenado 1,6, pois devo partir do 0, andar 1 quadradinho para a direita e 6 para cima. Então, estou no 0. Anda 1 para a direita e 6 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu acho a circunferência, tá? Então, a gente tinha que completar aqui com os outros. Vamos ver aqui do 4,5, tá? Eu parti aqui do 0, eu ando 4 para a direita e 5 para cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eu encontro o cilindro. Então, aqui, cilindro. O quadrado, ó. O quadrado tá aqui. Qual é a coordenada, tá? Aí, no caso do quadrado, você tem... Ah, o quadrado é aqui. Essa aqui é a região quadrada. O quadrado é só o contorno, tá aqui, ó. Desculpa. Esse é o quadrado, tá? Eu tenho que andar 5 para a direita e 1, 2, 3, 4 para cima. Então, 5,4. Do 7,2, ó, 7,2, a gente tem aí uma região retangular. Peraí, ó, 7 para a direita, ó, e 2 para cima, tá certo, ó. A região retangular aqui, ó. O 2,4, ele traz pra gente, ó, 2 para a direita, 4 para cima. A região triangular. Então, é 2,4 aqui, ó. 2,7, 2 para a direita, 7 para cima. Eu tenho o triângulo. 6,6, 6 para a direita, 6 para cima, vou ter o retângulo. A esfera é essa daqui, ó, pintadinha, ó. A circunferência é só um contorno, a esfera é pintadinha, tá? Seria 3... Não. A esfera... Ai, gente, a esfera é essa daqui, ó. Eu tava confundindo, isso aqui é o círculo, tá? Essa é a esfera, ó. Se a gente aproximar mais um pouquinho, tá vendo, ó? Ela é um sólido geométrico. O círculo, ele é plano, tá? A esfera tá aqui, ó. Então, é 7 para a direita e 5 para cima, ó. Aí, eu acho a esfera, tá? A diferença da esfera com o círculo é essa. A esfera é um sólido geométrico, tem 3 dimensões. O círculo é plano, tá? Tem só 2. Aí, para achar o prisma, tá? 4 para a direita, 2 para cima, eu achei o prisma de base triangular. A região quadrada é 6 para a direita, 3 para cima, ó, região quadrada. O círculo, agora sim, é o círculo amarelinho aqui, tá? É 3 para a direita, 3 para cima, é o círculo. O cubo tá aqui, ó, é 1 para a direita, 3 para cima. E o cone, que foi o último, né? 5 para a direita, 1 para cima. Então, aí, uma atividade de localização no plano, usando pares ordenados, tá? Ficava assim a nossa tabela, o percurso e o nome da figura, tá bom? Então, vamos lá. Deslocamentos no plano, tá? Em cada plano, marca os pontos indicados pelos pares ordenados. Então, o A, 1,3, 1 para a direita, 3 para cima. Aqui eu marco o ponto A. E o B, 3,3, 3 para a direita, 3 para cima, marco o pontinho B.
Aqui, ó, C, 2 para a direita, 4 para cima, pontinho C. E o D, 2 para a direita, 1 para cima, pontinho D. Então, você tinha que continuar fazendo aquele mesmo passo a passo do percurso da outra atividade, ó. E, 2 para a direita, 1 para cima. F, 2 para a direita, 3 para cima, marca o pontinho. G, 4 para a direita, 1 para cima. E H, 1 para a direita, 1 para cima. Agora, indique quantas unidades tem o deslocamento mais curto de um ponto para o outro e complete com os termos acima, abaixo, à direita e à esquerda, para indicar a direção do deslocamento. Para ir do ponto A até o ponto B, devo andar 2 unidades, ó, 1, 2 para a direita, tá? Para cá é direita, para cá é esquerda, tá bom? Do ponto C, tá? Para o ponto D, devo andar 3 unidades, ó, 1, 2, 3, tá? Para baixo, então, para eu chegar do C no D, eu tenho que descer, tá? Então, é para baixo. Para ir do ponto E até o ponto F, tá? O E tá aqui, o F tá aqui, eu tenho que andar 2, né? 1, 2, para cima. E do ponto G até o ponto H, eu tenho que andar 1, 2, 3, para a esquerda, tá bom? Então, ficava completinha assim essa atividade. B. Observe o ponto I. Para ir do ponto I até o J, devo andar 1 unidade para cima. Marque o ponto J e indique os pares ordenados dos pontos I e J. Então, vamos lá. Para eu ir do I até o J, eu tinha que andar 1 para cima. Então, era fácil marcar o ponto J aqui, né? Esse rosinha aqui, tá? Qual é o par ordenado do I? Eu andei 2 para a direita e 2 para cima, então é 2,2. E o J é 2 para a direita, 3 para cima, tá? Então, é 2,3. Marque o ponto K, 1,4. Então, 1 para a direita, tá? Aqui ficou meio fora, né? Mas é 1 para a direita e 1, 2, 3, 4 para cima, tá? Aqui que é o ponto K. Partindo do ponto K, ande 3 unidades para a direita e depois ande 2 unidades para baixo e marque o ponto L. Então, eu tô com o K aqui, né? 1, 2, 3 e 2 para baixo. 1, 2. Eu chegava no ponto L aqui. Então, você tinha que marcar esses 2 pontos. Agora, complete o par ordenado do L, tá? Então, para eu chegar nesse ponto L, eu tenho que andar 4 para a direita e 2 para cima. Então, é 4,2. É gostosinha essa atividade, né? Mexe um pouquinho aí com a noção de movimentação, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Na página 55, a atividade 4 era um desafio, tá? Complete o quadro com 4 regiões planas. Então, eu tenho a região quadrada, a região, o círculo, né? A região triangular e a região pentagonal. Mas há uma condição. Elas só podem aparecer uma vez em cada linha, coluna ou diagonal do quadro. Então, aqui o quadro ficava dessa forma, tá? Ela aparecia uma vez em cada linha, tá? Então, o círculo apareceu uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui e uma vez aqui. Uma vez na coluna, ó, só tem uma vez o círculo aqui e uma vez na diagonal. Se a gente pegar a diagonal aqui, ó, não tem nenhum círculo se repetindo, tá vendo? E o mesmo tinha que acontecer com as outras figuras. É bem parecido com aquele joguinho que a gente tem no celular, que as crianças gostam de jogar, que é o Sudoku, né? Que você tem que colocar os números e organizar eles de uma forma que eles não se repitam na mesma linha, nem na mesma coluna e nem na mesma diagonal, tá? Então, é tipo aquele joguinho, é bem gostosinho de fazer também. Ficava dessa forma, tá? Como tá aqui no quadro. Atividade 5. Estatística, gráfico de setores. Veja no gráfico de setores o registro das vendas de um dia em uma loja de CDs por gênero de música. Então, vamos lá. No gráfico, há marcações que dividem a circunferência em quantas partes iguais, tá? Se a gente for pensar, esse gráfico aqui do lado, ó, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Mas se a gente for analisar as partes iguais, a gente tem que considerar esse risquinho. Tá vendo que tem um risquinho? Eu vou até aproximar para vocês verem, ó. Tá vendo que tem um risquinho, ó? Se eu for riscar isso daqui, ó, eu vou contar pelo risquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. Então, o indicativo para você era esse risquinho aqui, tá, gente? Ele era
mostrava a parte igual aqui, tá? Que nem o rock, ele tá com 3 pedaços, o rap tá com 2. Então, não era só contar 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 partes, elas não são iguais, elas têm tamanhos diferentes. As partes iguais eram 9, tá? Então, 9 partes iguais. Você sabe qual é o nome que damos às regiões coloridas desse tipo de gráfico? O nome que é dado nesse tipo de gráfico, que a gente chama gráfico de pizza, tá? É o nome popular que ele tem, né? O gráfico de pizza, tá? São os setores, tá bom? O setor marrom corresponde a quantos CDs? O marrom tá aqui, né? O erudito são 8 CDs. O setor verde corresponde a quantas vezes o setor marrom? O verde não tem 2 pedaços, o do rap? Se é 2 pedaços do marrom, então é 2 vezes maior, tá? Quantas vezes o setor marrom? 2 vezes. Então, quantos CDs do gênero rap foram vendidos nesse dia? Se são 2 vezes 8, dá 16 CDs, tá? Qual foi o gênero musical mais vendido? Quantos CDs, tá? O maior que tem aqui é o rock, que é o azul. São 3 partes iguais aqui, tá? 3 vezes 8, se cada pedaço desse vale 8, né? 3 vezes 8, 24 CDs, é o rock. Quantos CDs foram vendidos no total? Você tinha que somar as 9 partes, tá? Como cada parte vale 8, a gente sabe pelo erudito aqui, né? Cada parte vale 8. São 9, eu posso multiplicar, ó. 9 vezes 8, 72, tá? Ou somar tudo, que dava 72 também. 72 CDs. Atividade 6. Uma pesquisa sobre a cor favorita foi realizada com 32 alunos da turma de Mauro. O resultado está neste gráfico de setores. Calcule e escreva a frequência de cada cor. Então, a gente tem aqui um gráfico de pizza, que o nome oficial é gráfico de setores, tá? Esse redondinho. E aí, você tinha que analisar, tá bom? São 32 alunos. Como que você vai saber isso daqui? O azul não representa a metade? Qual que é a metade de 32, né? Se você dividir 32 por 2, ó, tem a continha aqui, dá 16. Então, só a parte azul eu sei que dá 16. A parte rosa e a parte verde está bem cortada na metade também. Então, quanto vale a metade da metade? Né? Isso daqui é uma metade, metade da metade. Metade de 16 dá 8, né? 16 dividido por 2 aí, 8. Então, o rosa é 8 votos e o verde é 8 votos também. Então, se você tem essa noção de metade, você já consegue aí achar de cabeça mesmo, você consegue fazer. Às vezes nem precisa fazer a continha, tá bom? Então, era aqui até a página 55, tá? A gente tinha aí agora uma última atividade nessa quinta-feira, que era a atividade de português, uma produção de texto informativo, tá? Lá na página 107, a gente tinha aí as informações sobre a baleia azul, né? E a proposta pedia para vocês trazerem um texto informativo. Vocês podiam pesquisar no dicionário, né? Enciclopédia, na internet, que eu acho que é a forma mais fácil de fazer é pesquisando na internet mesmo. Ele explicava como fazer, como seria a escrita desse texto informativo, tá? E aí tinha uma opção que eu coloquei aí para vocês. Estava a proposta aqui, né? A exposição oral. Se nós estivéssemos em sala de aula, vocês poderiam fazer essa exposição na sala. Porém, como infelizmente a gente não pode fazer presencial, eu coloquei como opção, tá? Uma proposta opcional. Vocês reunirem com mais 2 colegas, fazerem trio, tá? Juntar o texto de vocês e criar uma apresentação em vídeo. Vocês podem colocar um vídeo de cada um ou juntar os 3 no mesmo vídeo, fazer uma chamada no WhatsApp, gravar, tá? Apresentando esse texto informativo de vocês, tá? Quem fizesse essa atividade gravada, eu acrescentaria aí mais 2 pontos na nota, então, por uma atividade extra que vocês estão fazendo. Não era obrigatório, tá? Mas era uma chance aí de ganhar mais um pontinho, tá bom? Então, eu fico aguardando aí. Para quem for fazer, é só me enviar, tá bom? Lembrando que o texto informativo, ele traz informações aí científicas sobre o animalzinho, que no caso é a baleia azul, tá bom? Então, as atividades de quarta e quinta-feira foram essas. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!